Olá, eu sou Vitor Novato, sou artista plástico, desenhista e tatuador. E no último vídeo eu te expliquei como fazer uma lindezinha dessa aqui, que não está focando, mas que é uma caneta, não a caneta Bic, mas a caneta, a ponteirinha dela, feita com lata de alumínio. Só que no último vídeo eu não demonstrei como ela funciona. Aliás, como ela funciona eu mostrei sim, porque você viu lá no final do vídeo. Mas eu não fiz um desenho inteiro utilizando apenas essa caneta. Então eu decidi fazer, para um próximo vídeo, que no caso é esse daqui, um desenho onde eu vou fazer as considerações sobre a caneta e tudo mais. E você se lembra qual era o primeiro motivo que me levava a fazer essa caneta? Peraí, você não lembra? Você não assistiu o último vídeo? Tudo bem, tranquilo, que eu vou deixar aqui como indicação, beleza? E não precisa pausar esse vídeo e ir lá assistir agora, porque no final desse vídeo eu vou deixar como indicação também lá naqueles videozinhos finais, beleza? E também, lógico, quando você estiver descendo aí para deixar aquele seu like e um comentário do que você achou desse vídeo, você também vai esbarrar com o link lá na descrição, beleza? E eu já aproveito aqui para te dar uma dica. Se você não quer mais perder dicas como essa daqui e outras dicas que eu vou trazer aqui no canal, se inscreve aqui, beleza? É rapidinho, é facinho e você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Mas enfim, vamos voltar lá para essa caneta. A primeira coisa que me motivava a fazer essa caneta, e que eu disse no primeiro vídeo que você vai assistir logo que esse daqui acabar, é que fazendo os seus materiais, você começa a entender como eles funcionam. E eu cheguei a fazer alguns testes e eu senti que essa pontinha aqui, ela é muito mole. E essa curva aqui, né, essa curvatura aqui da caneta, ela fazia umas quebras de linha muito acentuadas. Isso é muito interessante para quem viu ali os testes, para quem está querendo fazer caligrafia, porque você consegue um traço muito, muito fino, muito preciso, e uma simples jogadinha para o lado você consegue engrossar essa linha, né? Então fazer aquelas quebras de linha, principalmente para caligrafia, né? E foi a primeira vez que eu fiz essa caneta e também estava experimentando ali. Só que como o meu objetivo não era fazer uma caneta para caligrafia, e sim uma caneta para desenho, experimentando e observando o funcionamento dessa, eu construí mais essas duas aqui. E essas sim, elas estão mais voltadas para o desenho. Eu vou mostrar aqui como que eu fiz, né, quais foram as modificações que eu fiz. E mais pra frente eu vou fazer um desenho, mas vamos lá ver as modificações que eu fiz para conseguir chegar nesse resultado, beleza? Bom, o processo inicial é basicamente o mesmo, um retângulo, dobra e corta, né? Só que como eu havia dito, que eu achei essa caneta, a primeira que a gente fez, muito mole. Então eu precisava fazer um reforço nela, né? Então eu dobrei aí a parte de cima dela para fazer um reforço nas duas abas da caneta. E também tinha falado sobre a angulação, né? Como a primeira era meio arredondada, isso dava uma quebra de linha muito, muito significativa, dependendo da volta, né, de como você riscava. Então eu coloquei essa quina mais acentuada, né? Aí para grudar eu grudei num palitinho de churrasco mesmo, com fita isolante. Então o procedimento basicamente o mesmo, né? Eu cheguei a riscar um pouquinho com ela e ela ficou bem fina, né? Eu deixei bem reto aí essa pontinha e ela ficou bem fininha, né? Só que aí eu também fiquei pensando em fazer uma outra caneta que fosse um pouco mais resistente. Então, em vez de dobrar ao meio a latinha, eu reforcei ela em 3 partes, né? Cortei aí o excesso que estava para fora. Então, fiz 3 dobras antes de dobrar ela em 2, né? Então, de cada lado da latinha, de cada lado da ponta, né, teriam 3 latas juntas, né? E aí prendi de novo no palitinho de churrasco. E a diferença foi essa daqui. Essa é a última canetinha que eu fiz, onde os riscos são mais grossos, aqui de perto dá para ver melhor. E a outra, que foi a primeira, onde eu dobrei
apenas a segurança da parte de cima. Você vai olhar aqui de perto, tá vendo? É uma lata só, essa. Já essa daí são várias. E tá lá. Então a gente tá com as 3 canetas. E se você me segue no Instagram, você já viu alguns testes que eu já postei lá que eu fiz com essas canetas, mas não filmei o processo completo, né? E para não perder também esses primeiros experimentos ou sugestões ou coisas a mais, né, que estão sendo postadas lá no Instagram, segue lá, é vitornovato.art para desenhos em geral, então para os assuntos desse canal. E se você gosta de tatuagem, também tem vitornovato.tatu para as tatuagens. Mas então vamos lá. Vamos testar essa caneta com o desenho completo, beleza? Então vamos lá. Eu comecei aí fazendo um rascunho a lápis, né? Uma marcação bem leve. Usei um lápis 2B, mas sem muita ponta, só para fazer mais ou menos a marcação. Porque eu queria fazer o desenho bem... com muita linha fina, né? Para mostrar principalmente essa primeira caneta. Que é aquela... que é só com uma lata, né? O reforço está só em cima, mas ela é só um V de lata, né? E ela pega muita tinta, né? Você tem um... Isso é até um ponto que me surpreendeu bastante. Você, com uma molhada só lá no pote de tinta, você consegue pegar muita tinta, assim, riscar bastante. Olhando aí de cima, né, nesse ângulo, você vai observar isso, que eu pego muito pouco a tinta ali e vou trabalhando tranquilamente, sabe? Aí para construir as mãos, né? Para esse desenho também eu não me preocupei tanto com obedecer a anatomia, né? Eu queria fazer um desenho para experimentar as linhas, né? Uso até minha própria mão como referência aí, mas não fico observando muito, é só para pegar mais ou menos a imagem. Mas você pode perceber o tanto que ela é eficiente para segurar a tinta, sabe? Você vê que eu molho muito pouco ali. Essa daí foi a primeira caneta, né, que a gente tinha feito para fazer o fundo, né? Ela solta muita tinta, mas isso é legal também, porque eu virei de lado e fiz ali a parte de dentro essa parte mais escura. Aí eu volto para fazer mais ou menos um cabelo, né? Porque como eu fui trabalhando meio sem plano, né? Então eu tive que voltar ali para planejar um pouquinho mais com lápis, mas foi bem pouco. E volto com a caneta mais fina. Eu também experimentei um pouquinho mais assim de jogar de lado a caneta para fazer alguns efeitos, mas que pega uma área maior, né? Então essas áreas de cabelo e tal, fui jogando aí. E foi ficando mais ou menos assim, né? Esse é o resultado final aí do desenho. E eu volto aqui para fazer as considerações finais. Mas antes disso, se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar aquele joinha aqui, porque isso me ajuda muito, e se inscrever aqui no canal, que eu acho que vale a pena, né? Afinal de contas, estou trazendo dicas que eu acho que são importantes para você que gosta de desenhar. Se você não gosta de desenhar, mas gosta de assistir o vídeo, se inscreva aqui também e deixe os comentários. Lembrando que se você fizer um desenho com essas canetas, eu coloquei uma enquete lá no Instagram e deu 100% de pessoas falando que vão testar a caneta. Eu estou só esperando, mas se você fizer e testar, posta lá no Instagram e me marca, vitornovato.art, beleza? Mas eu queria fazer algumas considerações finais sobre as canetas, né? Sobre a retenção de tinta, como eu disse ali, né, durante o vídeo, até é uma coisa que me assustou muito. Me assustou, nossa, que medo disso. Não, mas é uma curiosidade, assim, né, que eu não esperava mesmo, é a capacidade de retenção de tinta dessa caneta. É muito maior do que um bico de pena normal, desses que você molha na tinta antes de escrever. Por que isso acontece? Porque aqui você tem um V, como se fosse uma goiva aqui, que tudo isso daqui, toda essa região aqui, vai ficar preenchida de tinta, né? Tanto nessa, qualquer uma delas, e ela vai segurar muito aquela tinta. Quanto à precisão dos traços, eu daria para essas duas aqui, principalmente, uma precisão entre 8 e 7, que já é uma nota bem alta, assim. Eu só não daria uma nota maior, porque você não tem muito controle da quantidade de tinta que escorre ali, né? Apesar de, com essa daqui, você conseguir fazer um traço muito fino e essa daqui um traço intermediário, o fato dela ser como uma goiva
a tinta só vai escorrer a partir do momento que o papel, né, a tinta que tiver no papel tiver em contato com a tinta que tiver aqui dentro. Isso é o contrário do que acontece no bico de pena comum, né? Onde tem um risco aqui, né? Essas partes elas são divididas em dois e a tinta escorre por esse veio, né? Então a quantidade de tinta que sai é sempre a mesma, a não ser que você aperte a caneta contra o papel e você abra esse veio, né? Então você abre, sai mais tinta, você solta, sai menos tinta, mas a tinta está sempre em contato com o papel. Essa aqui, por ter um formato mais de goiva, não é bem assim, a não ser que você risque com essa parte para baixo, que é mais ou menos o objetivo quando você está fazendo essa caneta para caligrafia, beleza? Dá para você utilizar essa caneta como uma primeira experiência antes de comprar seu bico de pena? Eu acho que dá, porque você pode entender como ela está funcionando, experimentar, brincar da maneira que você quiser. Só que você tem que lembrar que ela é diferente de um bico de pena tradicional, tá bom? Então dá sim para você brincar ali e até fazer trabalhos profissionais, né? Eu tô falando brincar assim no sentido de experimentar, mas dá sim. Bom, e aí eu dei uma travada, né? Mas eu acho que vale mais a pena ver a imagem finalizada aqui. Eu também te deixo essas duas indicações de vídeos, né? Como eu disse, o primeiro vídeo onde eu te ensino a fazer a caneta. E esse daqui é o último vídeo que já foi postado. Então é isso. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.